Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miolo. Aqui nós aprimoramos o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miolo, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre formas atípicas da doença de Alzheimer. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, né? E nos seguir nas nossas outras plataformas, Geriatria com Miolo no Instagram e no TikTok, além de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, Geriatria com Miolo. Beleza? Bom, então primeiramente para explicar para vocês, a doença de Alzheimer ela é muito conhecida pela sua forma amnéstica, né? De amnésia, que é aquela que causa o esquecimento, né? Como o seu sintoma principal, né? Que o paciente acaba esquecendo as coisas recentes, então vai falar uma coisa, esquece que falou e repete, esquece compromissos que marca de um dia para o outro, esquece de tomar os remédios. Então, essas queixas de esquecimento são as principais dessa que é a forma mais tradicional da doença de Alzheimer e que responde por mais de 80% dos casos de doença de Alzheimer. Mas, hoje a gente sabe que existem formas atípicas de doença de Alzheimer e que se manifestam de uma forma diferente. E a gente tem principalmente 3 formas atípicas da doença de Alzheimer. Então a gente tem a atrofia cortical posterior, a doença de Alzheimer variante frontal e a afasia progressiva primária, mais comumente a sua variante logopênica, e que acaba começando como um quadro de afasia, mas depois vindo a abrir um quadro de Alzheimer mais clássico como a gente conhece. E essas formas atípicas, elas são muito mais comuns nos quadros de Alzheimer precoce, antes dos 65 anos de idade. Então, quando a gente fala nos casos tardios, que são os casos acima de 65 anos, mais comumente eles são na forma amnéstica, apesar de eu também poder ter, né, uma variante atípica nesses casos. Mas eles geralmente vão se manifestar antes dos 65 anos, né? E aí alguém pode dizer, mas como que vocês sabem que é doença de Alzheimer, se a clínica é diferente? Sabe-se porque tem a mesma fisiopatologia da doença de Alzheimer na sua fase, né, na sua variante amnéstica. Então a gente tem deposição de proteína beta-amiloide, tem deposição de proteína tau, causando neurodegeneração. A diferença é que muitas vezes a localização dessas proteínas, né, desse acúmulo de proteínas no cérebro causando os sintomas, vai ser num local um pouco diferente da forma amnéstica, por isso os sintomas vão ser também diferentes, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses subtipos para que vocês possam conhecer melhor. Mas todos eles depois vão acabar abrindo um quadro de, né, doença de Alzheimer mais característica, apesar dos sintomas inicialmente serem diferentes. Então no primeiro caso a gente vai falar da atrofia cortical posterior, tá? O que é essa doença? Ela é exatamente assim como o nome dela fala, né? Então ela tem um predomínio, né, de uma atrofia do cérebro na sua região posterior, mais especificamente no lobo occipital. E uma das grandes funções do lobo occipital no nosso organismo é ser o centro da visão, né? Então ser o centro da visão, reconhecendo a imagem, né, que é transmitida através do nervo óptico no olho, né, e fazendo esse reconhecimento a nível de sistema nervoso central. Então a principal queixa desses pacientes inicialmente vão ser queixas visuais, né? Então ele vai ter dificuldade para reconhecer alguns objetos, ele vai ter dificuldade em reconhecer o ambiente, em perceber distâncias, por exemplo, né? Então não conseguir mais estimar adequadamente distâncias, né? Às vezes ter uma dificuldade para enxergar, só que essa dificuldade para enxergar que ele tem não é uma dificuldade na visão, é uma dificuldade no processamento da imagem feita lá no lobo occipital. É por isso que, na maior parte das vezes, esses pacientes inicialmente eles vão buscar o oftalmologista, porque se imagina que eles tenham um problema de visão, uma dificuldade em enxergar. E aí quando se chega no oftalmologista, o oftalmologista faz todos os exames lá, avalia a visão, avalia a miopia, né, catarata, tudo, e olha e diz, não, mas não tem problema de visão, né? E aí o paciente
tem dificuldade em enxergar, em reconhecer, em enxergar a distância. Então todo mundo acha que o problema dele é de visão, e na realidade é mesmo, né? Só que não é no olho, o problema dele é na captação, na forma como o cérebro processa a imagem a nível do sistema nervoso central e transmite isso para o nível consciente do paciente. Então é claro, oftalmologistas bem, né, conscientes, preparados, que conhecem um pouco essa doença, muitas vezes vão acabar orientando o paciente aí ao neurologista, né, e aí o exame de imagem e os testes diagnósticos lá no consultório do geriatra ou do neurologista vão ajudar a fazer esse diagnóstico. É claro que a gente sempre tem, né, essa dificuldade do processamento da imagem na fase inicial, mas a gente sempre vai ter algumas características da própria doença de Alzheimer, né? Então o paciente ele já vai ter uma perda de memória quando testada de maneira mais fina ali no consultório. Às vezes não é o principal sintoma do dia a dia, porque o sintoma da visão se impõe um pouco mais. Mas quando a gente testa a memória de evocação dele no consultório, a gente consegue ver que já tem uma dificuldade, já vai ter inicialmente algum grau de dificuldade da função executiva, então você vê que os outros sintomas da doença eles também já estão presentes de uma forma mais sutil inicialmente, mas com a evolução da doença a gente vai ver essa questão da visão se deteriorar ainda mais e os outros sintomas mais comuns da doença de Alzheimer vão acabar aparecendo. E como a gente fala para os outros subtipos de demência, né? Para o Lewy, para vascular, para frontotemporal, a partir do momento em que a doença começa a evoluir mais, fase moderada, moderada para avançada, todas as síndromes demenciais começam a ficar muito parecidas a respeito dos seus sintomas, né? Suas dificuldades para higiene, suas dificuldades para as atividades do dia a dia, a agitação, a agressividade, né? Então as demências elas são muito diferentes na sua fase leve, na sua fase inicial, mas conforme o cérebro vai tendo sua neurodegeneração, elas vão começar a ficar mais parecidas a partir da fase moderada para avançada, trazendo as mesmas dificuldades de cuidado para todos os subtipos também aqui da doença de Alzheimer, tá bom? Então, aqui falamos um pouco para vocês da atrofia cortical posterior. Como um segundo subtipo, a gente vai ter a doença de Alzheimer variante frontal. Então, o que é isso? É um tipo de doença de Alzheimer que acomete mais o lobo frontal, né, do que a variante clássica. E aí, por ter um acometimento mais importante do lobo frontal, eu vou ter muitos sintomas que podem ser parecidos com uma demência frontotemporal, né? Então, eu vou ter sintomas de desinibição do comportamento, então o paciente, né, vai estar com a sua personalidade mais aguçada, eventualmente fazendo coisas desinibidas que ele não faria normalmente, né? Atitudes sexualizadas, né? Masturbação, urina, peida, faz coisas assim erradas em público, às vezes até assedia outras pessoas, pega coisas que não é dele, né? Então, várias dessas atitudes desinibidas que a gente vê muito na DFT, eu posso enxergar aqui na variante frontal da doença de Alzheimer. Vou ter o quadro de apatia e perda da empatia, ou seja, né, ficar apático, não querer mais fazer as coisas, parecer não gostar mais das pessoas ao seu redor, né, não ter mais aquele amor pela esposa, pelo filho, pelo cachorro, né, essa perda da empatia que é muito comum na demência frontotemporal. Eu vou ter aqui também na doença de Alzheimer variante frontal. Então, muitas vezes, a primeiro olhar para esse tipo de doença de Alzheimer, eu vou até pensar que é realmente uma demência frontotemporal. A grande diferença aqui é que, especialmente na fase inicial desse paciente, eu vou sim ter também uma perda de memória, assim como eu tinha na atrofia cortical posterior. Só que não é, né, aquela perda exuberante, não é aquela perda que chama tanta atenção na fase inicial, mas no consultório, quando eu, né, examino esse paciente, que eu vejo isso de uma forma um pouco mais fina, né, eu consigo ver que a perda de memória também está ali junto, né, e aí ver que esse paciente tem realmente doença de Alzheimer. Esse caso da DFT versus a variante frontal da doença de Alzheimer, às vezes na prática são casos bastante difíceis para fazer o diagnóstico diferencial só pela forma clínica, tá? Então exames como os biomarcadores, né, que a gente já falou, ou o PET-CT de proteína beta-amiloide, ou mesmo os outros exames de imagem, nesses casos eles podem nos ajudar bastante a fazer o diagnóstico diferencial entre uma doença e outra,
o que sempre é importante porque o tratamento entre doença de Alzheimer e demência frontotemporal vai ser diferente, tá bom? E o terceiro tipo é a afasia progressiva primária, mais especificamente a sua variante logopênica. Então a gente tem um tipo de demência que são o grupo das afasias progressivas primárias, que são demências que acometem a linguagem, né? Então às vezes o paciente vai ter uma dificuldade de lembrar palavras, outras vezes ele vai ter uma dificuldade de elaborar frases, né? Outras vezes ele vai ter uma dificuldade no raciocínio da linguagem, então ele quer falar uma coisa para você, mas ele não consegue expressar adequadamente, né? E quando eu tenho um problema na linguagem, eu tenho, né, um quadro de afasia progressiva primária. E aí esses quadros de afasia progressivas primárias, em torno de 60% deles, depois de um tempo, vai virar demência frontotemporal, que é o caso famoso do Bruce Willis, né, que começou com um quadro de afasia e um ano e meio depois, eles acabaram dando o diagnóstico de demência frontotemporal. Mas 40% desses casos de afasia progressiva primária vão, depois de um tempo, evoluir com doença de Alzheimer. Então você inicia com a alteração de linguagem, mas um tempo depois, né, em torno de 1 a 2 anos, você vai abrir o quadro de perda de memória, mais importante, né? Esses sintomas vão ficar mais aparentes, e aí você identifica que esse paciente que iniciou com quadro de afasia acaba evoluindo mesmo com doença de Alzheimer. Beleza? Então, a gente falou hoje desses 3 tipos de formas atípicas da doença de Alzheimer. A atrofia cortical posterior, que inicialmente dá um sintoma mais na visão, apesar do problema não ser no olho. A doença de Alzheimer variante frontal, que dá uma alteração mais de comportamento. E a afasia progressiva primária, que dá uma alteração mais na linguagem, tá? Então, lembrem que essas doenças elas são mais comuns nos pacientes abaixo de 65 anos, mas que no final o diagnóstico também vai ser doença de Alzheimer, e a partir da fase moderada eu vou ter os sintomas do Alzheimer clássico se fazendo presentes. Beleza? Então era isso por hoje, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, né? Além de se inscrever no nosso canal e seguir as nossas outras redes, @geriatriacomiola no Instagram e no TikTok. Até mais!